Agora, 3 comentaristas, tá? Vamos começar com o professor José Paulo Zetano Chaad, por favor. Bom dia. Eu começaria agradecendo ao Ministério o convite e de falar num fórum dessa importância, especialmente pelo meu histórico e de muitos aqui que no passado não muito longe não tinha seguro-desemprego, a gente falava de seguro-desemprego, depois tinha o seguro-desemprego, mas não tinha como financiar, depois veio o FAT para financiar e aí surgiram os programas. Então, hoje a gente está falando de rotatividade, seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é grande, é melhor do que aquele tempo que a gente sequer falava dele. E eu vou, como teve 2 excelentes diagnósticos, aliás, eu queria cumprimentar o Clemente pelos estudos do Diese, estão muito bem focados, muito bem trabalhados, trabalho de formiguinha, e muitas das ideias eu acho que eu vou ter que falar, porque eram as que eu compartilho também. Né? Então, como já teve diagnósticos muito bem feitos, eu vou fazer um pouco de misto já de soluções que eu vejo, como eu encararia a questão da rotatividade. E o segundo ponto que eu vou tocar, aquela história do artigo 239, parágrafo 4º, para financiar o seguro ou reduzir a rotatividade. Na verdade, nós não sabemos ainda para que nós vamos usá-lo, embora ele esteja lá para financiar. Bom, com relação à questão da rotatividade, como já foi levantado aqui, é claro, ela é alta no Brasil, ela é indesejável, ninguém quer, mas ela também é fruto do mercado de trabalho que se tornou muito mais dinâmico, se formalizou. Né? E ela, nesse sentido, não é necessariamente ruim, porque muitas vezes ela representa mobilidade dos trabalhadores, mudanças nas empresas que são necessárias de ser feitas, mas, de qualquer forma, ela não é sempre ruim. Em níveis altos, sim. Dependendo da razão, também ela não deve ser coisa boa. Hoje, é porque nós temos um mercado de trabalho altamente formalizado que colocou um contingente muito grande de trabalhadores para que a gente, que são objeto de desligamentos e admissões, que é o que dá uma rotatividade maior. Mas tem uma característica aqui, que eu tirei do próprio estudo do Diese. Nesses 10 anos, a dispensa por justa causa da empresa se reduziu em 10% e o aumento espontâneo da demissão dos trabalhadores aumentou em 10%. Então, há uma troca aqui muito importante, porque está nos dizendo que a rotatividade é, sim, sinal de mobilidade dos trabalhadores hoje, não só isso, mas é um indicador bastante claro, porque melhora o salário, busca de salário maior, busca de um emprego maior, em suma, é uma situação melhor. E outra coisa é que a demissão por iniciativa do trabalhador, que foi a que mais aumentou nos últimos 10 anos, ela não gera despesa para o seguro-desemprego, não é ela que pressiona o custo do seguro-desemprego. Né? A gente tem outros elementos que foram apontados, como a elevação dos salários de base, o grande aumento real do salário mínimo, e assim por diante. Agora, então, em termos de diagnóstico, já foi coberto, adicionaria essas ideias, e vou me arriscar aqui, como sempre eu sou um sonhador, alguém tem que botar um sonho em dia para virar realidade. Eu batalhei muito por várias coisas que hoje acontecem, políticas ativas, seguro-desemprego, não só eu, como Hélio Macedo, professor Pastor e outros, Paulo Baltar, que depois viraram realidade. Então, eu vou traçar algumas sugestões aqui, talvez algumas de mais longa, mais difíceis de serem alcançadas,
Porque eu sou de quem acredita que não adianta você botar uma lei para tentar resolver um problema de tamanha complexidade como foi montado. Obviamente que a lei vai vir depois de várias negociações, virá como um elemento sacramental que foi acordado. Mas, para não fugir muito do meu tempo, eu elenquei 5 coisas que eu acho que são fundamentais para a diminuição. Vocês vão notar que todas elas são coisas mais estruturais, de médio e longo prazo, do que para resolver exatamente agora. A primeira vem de um pedaço da fala do Clemente e do que está escrito lá, que nós temos que buscar um modelo de flexibilidade com segurança. E o Clemente há de lembrar que nós tivemos uma discussão na CEPAL sobre isso, se os países latino-americanos conseguiriam fazer um modelo de flexibilidade com segurança, que significa um mercado de trabalho flexível, uma segurança social bastante ampla e um grande gasto em políticas ativas de mercado de trabalho. Eu acho que nós temos os 3, mas nenhum deles estão se conversando. Então, o que eu acho é que esse modelo, sim, para mim é a primeira coisa que tem que ser tentada para você, de fato, começar a ter ganhos de diminuição da rotatividade. Né? E também está claro que isso significa você passar do modelo centrado no direito coletivo para aquele modelo mais centrado nas negociações, acordos e convenções coletivas. Isso é fundamental. As partes têm que conversar sobre todas as questões de relações de trabalho, inclusive sobre rotatividade. Né? E isso, fatal, vai ter que, nessas conversas, legislação tributária, legislação sindical, trabalhista, certamente serão afetadas. Um segundo elemento que eu acho importante destacar é que a literatura mostra claramente, e nos estudos que foram nos remetidos, e em outros que também a gente conhece, que a rotatividade ela diminui com o nível educacional, com a qualidade da mão de obra. E o Brasil, na minha opinião, seja na educação formal, seja na educação, na função, treinamento na função, na oferta de formação profissional, ainda está capengando. Claro, então você tem uma mão de obra que não é tão qualificada e está sujeito mesmo, de acordo com o que a gente sabe estatisticamente, a maiores níveis de rotatividade. Então, a longo prazo, se não melhorar o nível educacional, não se aumentar os investimentos em educação, é muito difícil você combater a rotatividade. Isso vira um círculo perverso. Empresas e trabalhadores não querem investir porque a rotatividade é alta e nenhum deles vai arriscar pagar por essa rotatividade. Portanto, um aumento de rotatividade, uma alta rotatividade estimula os investimentos. E não tendo investimentos, fica a qualidade da mão de obra baixa e aí continua o ciclo. O terceiro, acho que o professor Pastore falou bem, eu coloquei aqui como aprimorar a legislação trabalhista entre os atores, sem aquela ideia de que vamos tirar direito. Ninguém aqui quer tirar direito. Acho que todos nós estamos atrás de um consenso que todos saiam beneficiados. Eu quero me referir aqui à questão do funcionamento do fundo de garantia. E que, queiramos ou não, como o professor Pastore mostrou, e vários estudos já mostraram, um estudo que eu fiz com o professor Macedo em 1981, já mostrava isso, que o fundo de garantia estimula a rotatividade. Por quê? Porque para a empresa é meio que um fundo que absolve ela do pecado de demitir. E, do ponto de vista do trabalhador, o fundo de garantia é um ativo que ele quer para si. E está mal remunerado. E aí ele quer pegar para si mais ainda. Então, não só essas ideias de
de equiparar os rendimentos do Fundo de Garantia são importantes, como rever um pouco essa legislação, porque ela acaba mesmo provocando a rotatividade, que em certo sentido, uma combinação com o seguro, uma flexibilidade perversa do mercado de trabalho. Então, alguma coisa da legislação vai ter que ser revista para melhorar a questão da rotatividade. Uma outra que é muito polêmica, eu vou levantar aqui, porque com certeza cada cabeça aqui tem uma ideia disso, nós temos que disciplinar a terceirização, sim, que provoca a rotatividade. Ninguém quer uma terceirização predatória, que precariza, tal, mas não atacar a questão da terceirização ou querer eliminar ela por lei é muito difícil, porque é contra o fluxo da história. O mundo inteiro pratica. Então, nós temos que ter inteligência, e temos, de chegar a modelo, a uma legislação de terceirização que é civilizada. Eu sei que esse é um ponto controvertido, mas não vou deixar de levantar, porque faz parte do problema. Uma quarta ideia, e é também um sonho aqui de muitos, do Torelli e outros que eu já mencionei, é que é uma coisa que não vai diretamente reduzir rotatividade, mas é uma coisa que tem que ser feita no Brasil. Eu posso até me penitenciar, porque eu já passei 2 vezes por governo, fui secretário adjunto do Hélio, depois fui assessor do ministro Paulo Paiva, tive chance de tentar melhorar a questão do Cine, e não consegui. O que eu estou querendo dizer é que tem que virar uma razão do Estado a articulação das políticas públicas de emprego, trabalho e renda, que isso ajuda muito, se não a reduzir a rotatividade, a melhorar a vida dos trabalhadores. E, indiretamente, acaba ajudando a aprimorar o sistema de intermediação, diminui o tempo de recolocação, e ele é importante. Recentemente, o Ministério tem pensado, eu tenho trabalhado nos estudos da CBO, estou vendo as pessoas responsáveis por isso aqui, que estão tentando melhorar, por exemplo, a CBO para seu uso na intermediação. Isso são coisas que não afetam diretamente a rotatividade, mas têm a ver com o mercado de trabalho. Isso é importante. Como eu disse, isso só vai se concretizar, se virar razão de Estado, assim como toda a discussão de rotatividade virar razão de Estado. Temos que terminar com isso, temos que melhorar a rotatividade. Bom, para ficar no meu tempo, eu vou passar para o segundo item dos estudos que me deram para eu avaliar e que eu acho importante falar aqui, que é a ideia de implementar o artigo 239, parágrafo 4º, que fala de taxar a empresa decorrente da sua nível de rotatividade. Então, eu tenho 2 coisas a falar aqui. Primeiro, fazer um breve relato, no tempo que eu disponho, da experiência internacional disso. E, segundo, dizer o que eu acho de implementar essa ideia. Só para adiantar, em 2001, o Rolim já foi embora, mas o Rolim estava no Ministério, ele contratou um estudo para a gente, para ver como que a gente poderia implementar o artigo 239. Isso foi feito com um colega meu que vocês conhecem, o Ivo Torres, que era um tributarista, uma cabeça muito boa, mas é não trivial você implementar uma coisa dessa natureza. É muito difícil, você tem muitas variáveis em jogo, e tentar implementar sem fazer avaliações de impacto antes é realmente meio suicídio. E vamos ver por quê, inclusive olhando um pouco da experiência americana. Essa ideia do artigo 239 está inspirada na experiência, americana, denominada Experience Rate, que eles fazem a empresa variar a sua taxa obrigatória de acordo com a contribuição dela para a estabilização do emprego ou do desemprego.
Então, quando eles implantaram, eles estavam pensando não exatamente na rotatividade, mas no desemprego. Né? E eles se balizaram pelas ideias, lá nos anos 40, de igualar, de tornar a contribuição para o seguro-desemprego adicional semelhante à dos acidentes por trabalho. Bem, aí já tem um vício de origem, porque acidentes por trabalho, a empresa tem controle. Se ela é penalizada, ela consegue controlar. Mas desemprego é algo que foge, muitas vezes, a atitude da empresa, o controle da empresa. Então, isso é uma coisa muito típica. Essa experiência americana é muito criticada exatamente por isso. E, se a gente for ver o que aconteceu na experiência americana, até hoje eles não concluíram se foi uma boa coisa ou se foi uma má coisa em termos uma má adoção, né? Uma adoção equivocada em termos dos seus resultados. Tem estudos que mostram que diminui a dispensa, tem estudos que mostram que aumenta. Até hoje, nesses 40, 50 anos, eles continuam nesse problema. Só para lembrar um pouco o que é típico daquele modelo, olhando aqui para a realidade brasileira, quando a gente for implantar, primeiro é que lá o seguro-desemprego é financiado sobre a folha de pagamento. E aqui não é. Isso é uma dificuldade que nós vamos ter que superar. Né? E são contas individualizadas por empresas, para você poder saber se está dando resultado e para poder fiscalizar. Tá? E a segunda coisa, olhando para o caso brasileiro, é o seguinte: se a empresa está acima da experience rating dela, ela é penalizada, mas se ela estiver abaixo, ela é beneficiada. Portanto, isso pode ser um jogo de soma zero em termos de arrecadação. Né? Agora, e as críticas, as lições que tiram da experiência americana, antes de falar do caso brasileiro? Os ganhos, se houveram, foram muito pequenos em relação ao enorme aparato burocrático e tributário que se criou para controlar a contribuição da empresa. E adiantando, que obscureceu o seguro-desemprego. Ele virou um programa, né, mais tributário do que assistencial. Ele mascarou todo o programa de seguro-desemprego americano, e eles vivem mais discutindo a taxa de rotatividade, e os sindicatos não gostam disso, porque eles disseram, quando foi parar no sistema tributário americano, né, duas coisas aconteceram. Arroxo de benefícios, porque isso eleva a experience rate, diminui a experience rate americana e ela sai beneficiada. E segundo, porque o pagamento de benefícios em si ficou absorvido pelo sistema tributário. E isso nós não gostamos. Isso é a opinião dos sindicatos, e eu acho que eles têm bastante razão nesse ponto. A outra coisa, no caso deles, é que elevou demais a burocratização do seguro, por causa de ter que controlar essa taxa adicional de contribuição, e misturou o seguro-desemprego com o sistema tributário. Levou a uma expansão da máquina governamental muito forte, muito grande, e eu até escrevi para um amigo meu, que é o maior expert hoje lá em seguro-desemprego americano. Ele me respondeu: olha, se vocês querem impor o seguro, a contribuição adicional, vocês podem impor. Nós aqui ainda não chegamos a uma conclusão definitiva, mas uma coisa é certa: o aumento da máquina, a burocracia da Receita vai crescer muito, e mais ainda, isto vem por trás dela uma enorme emaranhado de leis e decretos e portaria que aumenta demais
papel do legislativo no programa de seguro-desemprego. Então, isso são experiências do caso americano. Talvez muitos de vocês conheçam, podem me contradizer ou podem reforçar. E, com isso, eu passo rapidamente para o caso da gente querer financiar o seguro na base da rotatividade, como prevê o artigo 239. Bom, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o que a gente quer? É diminuir a rotatividade ou aumentar só os recursos? Então, temos que pensar nessas duas coisas. Eu vou pensar na segunda, que é gerar recursos para pagar o seguro-desemprego. Bem, aí eu tenho uma história toda com o FAT, Torelli também tem. O FAT, quando surgiu, era... Nossa, o pagamento de benefícios era isso, e era um dinheiro disponível à vontade. O que foi acontecendo? Foram criando-se programas meritórios, programas de menos mérito, programas duvidosos, mas que foram todos absorvendo os recursos de pagar o seguro-desemprego, que é os benefícios, que é realmente a obrigação primeira. Então, eu acho que antes de falar em buscar arrecadação de seguro, precisamos saber por que o FAT não está mais conseguindo pagar o seguro-desemprego. Isso é uma coisa que não dá para fugir, né? Outra coisa, eu sempre disse, várias pessoas disseram, nunca o seguro-desemprego foi objeto de cálculo atuarial, que tem que levar em conta a demografia e a rotatividade. Ele nunca foi feito isso. Quem sabe, se tivesse feito, hoje, com toda essa formalização, a gente conseguiria, de fato, suportar o aumento da demanda por benefícios que está havendo, né? E sem falar que parte do FAT vai para despesas, para a DRUA, a desvinculação de receitas da União, e outras coisas, como será que a receita do FAT está sendo bem remunerada? Tem a questão da desoneração fiscal do Simples, que tem que ser levado em consideração, né? Então, todos esses aspectos nós temos que ver se a gente vai, quando formos regulamentar. Não pode chegar e falar, vamos regulamentar. Tem que saber por quê. E se não tem soluções menos traumáticas, menos traumáticas nunca existe, mas soluções mais negociadas, mais na base do diálogo, do que simplesmente botar uma lei que você não vai conseguir saber os resultados. E, finalmente, se for para tentar diminuir a rotatividade com essa legislação do artigo 239, tem que tomar a experiência internacional como base. A primeira que eu relembro é aquela, vai financiar sobre o seguro, é a folha de pagamentos, que é a base. Tem alguns 2 ou 3 países da Europa que também financiam na base da experience rate, mas é bem menor. É a folha de pagamento. No nosso caso, não é. É PIS, né? Então, tem que saber se vai ser PIS, se vai ser faturamento, se vai ser valor adicionado, aonde você vai, né, tributar a empresa para pagar esse adicional. Então, isso torna a implementação do artigo mais complexa, né? Outra coisa, ela só funciona se for contas individualizadas. Por quê? Porque você tem que saber o que a empresa está gerando em rotatividade e você tem que ter o rigor da fiscalização. Isso só sobe dessa maneira, né? Lembrando também que se você for implementar o artigo, vale para cima e vale para baixo. Vai ter empresas com rotatividade acima da média que vão contribuir mais, mas as empresas abaixo da média vão ter que contribuir menos. E o jogo está escrito claramente no texto do Dieses, e eu compartilho disso, pode ser de soma zero, né? A quarta cautela que nós temos que ter é que
esse pequeno item lá da Constituição não transforme o Programa de Seguro-Desemprego como um apêndice do Sistema Tributário Nacional. E aí todos os benefícios ficam atrelados a esse tipo de procedimento, esse tipo de regulamentação. Né? E outra coisa é que o sistema é estranho numa hora que está tudo se fala em desoneração, em redução de custo para as empresas, seja na folha de salários, seja fora dela, você taxar mais um tributo para as empresas. A ideia vai ser essa que vai vir lá. Estamos tributando mais as empresas. O que não é verdade, porque se ela estiver abaixo do patamar de outra atividade, ela pode não ser tributada. Mas fica estranho para mim você tentar implementar isso agora, na hora que está se falando mais em desonerar do que em tributar. Né? E mais 2 pontos para encerrar. Enquanto os resultados dessa regulamentação são incertos, os gastos do governo com o aumento da máquina administrativa, esses vão ocorrer. Não há jeito. É uma grande expansão da máquina do Estado para controlar esse tipo de coisa. E também todos nós estamos mais interessados em não onerar mais o Estado do que onerar. E, por fim, uma coisa que eu não falei lá atrás, na experiência americana, ele foi implementado porque lá a relação federação e Estado é muito clara. E todos os estados têm o seu programa próprio que pode implementar esse tipo de solução baseada no Experience Rate. No Brasil, eu não sei se a gente vai querer estadualizar cada programa de seguro-desemprego, que vai ser uma coisa muito complicada. Enfim, eu não sou contra regulamentar, mas há que ter muita reflexão, muito estudo, muito diálogo e muita avaliação de impacto para saber exatamente como que a gente vai implementar e se é que a gente vai implementar. Bom, era isso que eu tinha.